Marido descobriu o caso da esposa com o seu irmão e expôs a traição diante da família no dia de ação de graças. Bem-vindo ao canal Traições Secretas, quando a confiança se quebra e a verdade aparece. Você já confiou tanto em alguém que jamais imaginaria ser traído, muito menos por quem fazia parte, literalmente, da sua própria família? E se a pessoa que dormia ao seu lado e aquela que você chamava de irmão estivessem escondendo um segredo capaz de destruir tudo o que você acreditava? Na história de hoje, em Traições Secretas, você vai conhecer o relato de um homem que descobriu que sua esposa vivia uma traição silenciosa, construída com mentiras, disfarces e cumplicidade dentro da própria casa. Uma traição que não começou com gritos ou brigas, mas com pequenos sinais ignorados, mensagens escondidas e uma confiança usada como arma. O que parecia apenas desconfiança virou uma verdade cruel, revelada no momento mais improvável, diante de toda a família. Cada detalhe dessa história mostra até onde uma traição secreta pode ir e como a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Então prepare-se, porque o que você vai ouvir agora envolve engano, manipulação, sangue do próprio sangue e um silêncio que fala mais alto do que qualquer grito. Antes de começarmos, já deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. E peço encarecidamente para hypar esse vídeo, porque quanto mais você interage, mais o YouTube entende que esse conteúdo é importante e entrega para mais pessoas, ajudando nossa família a crescer cada vez mais. Se você ou alguém que conhece já passou por uma experiência marcante de traição, superação ou descobriu uma verdade que mudou sua vida, compartilhe conosco. Sua história pode ser contada aqui no Traições Secretas e ajudar outras pessoas que vivem situações parecidas. Envie seu relato para o nosso e-mail, que está na descrição. Garantimos total sigilo e, se preferir, sua identidade será preservada. Não guarde apenas para você. Conte sua história e faça parte da nossa família. Antes de começar o relato, quero dizer que essa história é real. E por isso os nomes apresentados nessa história foram alterados para preservação. Agora, vamos para a história. A primeira coisa que todo mundo lembra é que eu estraguei o dia de ação de graças da família. O que ninguém lembra são as mentiras, a traição silenciosa e tudo o que eu engoli sozinho até a verdade explodir diante de todos. É assim que começa o meu relato verdadeiramente real. Não sobre vingança, mas sobre o dia em que parei de fingir que estava tudo bem. Bom, meu nome é Adrian, eu tenho 29 anos, e é assim que a história costuma ser contada. Não como começou de verdade, não com o que me levou até aquele dia, mas como o momento em que eu me recusei a fingir que estava tudo bem. Naquela manhã de terça-feira, eu disse à minha esposa, Natalie, de 28 anos, que não queria mais meu irmão dentro da nossa casa. Não levantei a voz, não dramatizei, não expliquei. Apenas disse, com uma calma que até hoje me assusta, que se ele viesse, eu iria embora. Natalie parou o que estava fazendo e me olhou como se eu tivesse cometido um crime imperdoável. Não contra ela, contra a família dela. Foi o mesmo olhar que se dá quando alguém ofende algo sagrado. Depois de 2 horas, meu telefone começou a tocar sem parar. Minha mãe dizia que eu estava sendo cruel. Meu pai perguntava o que estava errado comigo. Meu irmão mandou uma mensagem curta, quase debochada. Relax. Então eu parei e pensei que Natalie tinha ligado para eles. Ninguém perguntou o motivo. Ninguém quis ouvir. Eles já tinham decidido que o problema era eu. O que torna tudo isso ainda mais cruel é que 3 semanas antes, eu, Adrian, confiava completamente na minha esposa. Não existia desconfiança. Não existia paranoia. O que existia era algo sutil demais para ser chamado de distância, mas estranho demais para ser ignorado. Natalie começou a agir, cuidadosa. Não fria, não ausente, cuidadosa. O telefone nunca saía da mão dela, mas raramente parecia estar sendo usado. Quando eu me aproximava, ela virava a tela para baixo num gesto automático, quase involuntário. Dizia que sairia rápido para resolver algo na rua ou ir ao mercado comprar o que faltava, mas voltava horas depois,
sem sacolas, sem explicações, apenas com desculpas vagas. Cheirosa demais para quem só tinha ido ao mercado. Arrumada demais para quem dizia estar resolvendo algo simples. Houve um dia em que ela se produziu inteira, passou perfume, ajeitou o cabelo e disse que iria ao banco com a mãe resolver uma questão de pensão. 3 horas depois, voltou para casa recém-tomada banho, cabelo impecável exatamente como havia saído. Perguntei com cuidado se depois do banco tinha ido a outro lugar. Ela não se irritou, apenas me abraçou forte e disse que eu era o lugar seguro dela, que comigo podia ser quem realmente era. Eu quis acreditar nisso, mais do que em qualquer outra coisa, até a noite em que meu telefone ficou sem bateria. Peguei o dela para fazer uma ligação rápida de trabalho. Nada invasivo, nada suspeito. E então, como se o universo tivesse decidido que eu não podia mais ser poupado, uma notificação apareceu. Contato salvo como E. As mensagens diziam apenas: já sinto sua falta. Ontem à tarde você foi maravilhosa. Quando vamos repetir o que fizemos ontem? E a mensagem que mais me deixou intrigado foi uma que dizia: da próxima vez, eu quero aquilo que você me prometeu. Meu estômago embrulhou e me perguntei: o que ela tinha prometido a ele? Era pouco, era quase nada. Mas meu peito se contraiu de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Um aperto físico, como se algo estivesse errado no meu corpo antes mesmo da minha mente entender. Foi naquele instante que eu soube que precisava entender o que realmente estava acontecendo e com quem a Natalie estava falando. Respirei fundo e abri a conversa. Enquanto a tela carregava, eu repetia para mim mesmo que encontraria algo que machucasse, mas que ainda fizesse sentido. Um desconhecido, talvez um envolvimento emocional, algo doloroso, sim, mas ainda suportável. Não foi isso que apareceu. Surgiram fotos tiradas dentro da minha própria sala, piadas internas que eu já tinha ouvido antes, mas nunca tinha questionado. Conversas íntimas demais para serem apenas palavras jogadas ao acaso. E então, veio a imagem que eliminou qualquer resquício de negação que ainda existia em mim. O pulso do meu irmão. A tatuagem inconfundível que eu conhecia desde a adolescência, repousando na coxa da minha esposa. Logo depois, um vídeo. Minha sala, meu sofá. Os dois juntos à vontade, transando, rindo e confortáveis, como se aquele espaço nunca tivesse sido meu. Foi ali que eu entendi que aquilo não era apenas traição. Então a ficha caiu, o contato salvo como E. Na verdade, era Ethan, meu irmão. Eu fiquei ali sentado por um tempo que eu não sei medir. Não chorei, não gritei. A raiva não veio de imediato. Foi como se o mundo tivesse perdido o som, como se tudo ao redor tivesse sido desligado de repente. O que sobrou não foi dor, foi clareza. Uma compreensão fria, definitiva, impossível de desfazer. Eu poderia ter confrontado naquele momento, poderia ter explodido, mas percebi que gritar não destruiria nada. Então eu me levantei, lembro disso com nitidez, respirei fundo e decidi que não faria nada ainda. Se eles tinham construído uma mentira junto, eu iria deixá-los confortáveis dentro dela, até o momento exato de derrubar os dois de uma vez. Depois daquela noite, eu não confrontei ninguém. No dia seguinte, peguei o telefone e liguei direto para o advogado. Expliquei que queria o divórcio e disse o motivo sem rodeios. Eu tinha descoberto que minha esposa me traía com o meu próprio irmão. Do outro lado da linha houve um silêncio curto. Em seguida, ele foi claro comigo. Disse que, para o divórcio ser totalmente favorável, eu precisaria de provas concretas da traição dela. Provas que fossem irrefutáveis. Eu expliquei que existiam vídeos no celular dela, mas que naquele momento não havia como copiá-los sem levantar suspeitas. Foi então que ele sugeriu algo simples, frio e completamente legal: instalar câmeras na casa. Afinal, a casa ainda era minha. Foi exatamente isso que eu fiz. Instalei câmeras e me obriguei a assistir aquilo que eu já sabia que estava acontecendo. Vi meu irmão entrando como se fosse dono do lugar, e a Natalie rindo do jeito que costumava rir comigo, se encontrando com ele pela porta da cozinha, trocando beijos como se fosse algo rotineiro. Depois,
O áudio captou uma conversa na sala que eu não esperava. Eles estavam contando uma história sobre mim, sobre eu estar desconfiando, que eu, Adrian, era frio, que eu era instável, que Natalie tinha medo de me deixar chateado. Ela riu e disse que eu era otário demais para perceber qualquer coisa. Em seguida, as imagens mostraram os dois se despindo e indo para o sofá à vontade e começaram a transar, ali naturalmente, como se aquela casa nunca tivesse sido minha. Foram quase 20 minutos de gravação. 20 minutos que registraram tudo o que eu precisava. Ali eu entendi que não era mais sobre dor, era sobre justiça. Entreguei todas as provas para o advogado e fui planejar contra eles. Foi então que eu decidi que não haveria confronto impulsivo. Se existia um momento em que a verdade precisava aparecer, seria diante de todos. Escolhi o dia de ação de graças da família, não por raiva, mas por precisão. Enquanto eles riam, planejavam e fingiam normalidade, eu esperava. Cada detalhe já estava decidido, cada prova separada, cada silêncio calculado. E quando aquele dia finalmente chegou, eu olhei ao redor da mesa, respirei fundo e entendi. Não era vingança. Era o momento em que a mentira deles não teria mais para onde fugir. O tão sonhado dia chegou. A casa estava cheia. Meus pais, tias, primos, risadas ecoavam em um lugar onde eu já não me sentia bem-vindo. Quando chegou a hora do jantar, eu me levantei e disse que queria compartilhar algo antes de comermos. Conectei meu telefone à TV, sem discurso, sem drama. Apenas evidências, mensagens, fotos, datas, áudios, vídeos. Meses inteiros de mentiras exposto em silêncio. Minha mãe cobriu a boca. Meu pai abaixou o olhar. Meu irmão tentou falar e não conseguiu completar uma frase. Natalie escorregou da cadeira e caiu no chão. O silêncio à mesa foi quebrado quando minha mãe olhou diretamente para Natalie e perguntou com a voz trêmula: "Olha o que você fez com o seu marido." Antes que ela respondesse, Ethan se levantou bruscamente. Disse que podia explicar. Que aquelas provas estavam fora de contexto, que nada era exatamente como parecia. Meu pai não se levantou. Ele apenas ergueu o olhar lentamente e encarou Ethan com uma frieza que eu nunca tinha visto antes. Quando falou, a voz saiu baixa, firme, sem espaço para discussão. "O que você fez, cara? Você destruiu a vida do seu irmão." Foi pior do que um grito. Natalie se levantou logo depois e veio na minha direção. Disse que não queria que eu descobrisse daquele jeito, que nunca foi para me machucar. Pediu que eu a deixasse explicar, insistindo que não era como eu estava pensando. Mas não havia mais versões possíveis. Todos à mesa olhavam para os dois com desprezo aberto. A mentira tinha acabado. Eu apenas disse a Natalie que não havia nada para explicar, que agora ela deveria esperar a visita do meu advogado com os papéis do divórcio. Virei as costas, peguei minha carteira, as chaves e saí pela porta sem olhar para trás. Um mês depois, o divórcio foi concluído. Brutal, mas limpo. O acordo pré-nupcial foi validado e pesou a meu favor. A casa ficou comigo e eu a vendi. O carro dela também permaneceu comigo, já que ainda estava em meu nome e sendo pago por mim. Não houve pensão. O juiz entendeu que Natalie tinha plenas condições de se sustentar. Ela saiu de casa e foi morar com Ethan. 2 meses depois, veio outra revelação. Natalie estava grávida e o filho era dele. Ainda assim, a relação não resistiu nem 3 meses. Pelo visto, Ethan se surpreendeu ao descobrir que alguém capaz de trair o próprio marido também poderia traí-lo. Minha família não fala mais sobre meu irmão. Quando falam comigo, escolhem cada palavra com cuidado, como se eu fosse alguém que atravessou algo invisível e perigoso, e que ainda carrega marcas que ninguém sabe tocar. Com o dinheiro da venda da casa e do carro, comprei um apartamento pequeno, mas acolhedor em outra cidade. Não era fuga, era recomeço. Comecei terapia. E foi ali que aprendi algo simples e poderoso. A vida fica estranhamente silenciosa quando você não vive mais em alerta, esperando a próxima mentira. 8 meses depois, conheci alguém. Não estava procurando por isso. Simplesmente aconteceu. Eu ainda não acreditava que fosse o momento certo para começar uma vida a 2. Então seguimos sem pressa, nos conhecendo aos poucos,
no ritmo que a vida permite quando não há mais urgência. Ela não se esquiva quando faço perguntas. Não trata a verdade como algo desconfortável. Quando contei a ela a pior coisa que já me aconteceu, ela não tentou consertar a história nem diminuir a dor. Ela apenas ouviu e permaneceu. Talvez essa seja a parte mais estranha de tudo. Perder minha ex-esposa, Natalie, e meu irmão parecia o fim da minha vida. Mas estar aqui agora é o momento em que percebo que finalmente parei de viver dentro de uma história que outra pessoa escrevia por mim. E pela primeira vez eu confio no silêncio. Moral da história: nem toda traição começa no ato. Muitas começam quando a verdade é distorcida e alguém é transformado em vilão para sustentar uma mentira. Quem manipula narrativas acredita que o silêncio do outro é fraqueza, quando na verdade é estratégia. A verdade pode demorar, mas quando aparece não precisa gritar. Ela se sustenta sozinha. E no fim, quem perde tudo não é quem expõe a realidade, mas quem construiu a própria vida sobre enganos. Porque nenhuma mentira sobrevive quando confrontada com fatos. E ninguém se perde por dizer a verdade, apenas por viver nela negando. Se você está acompanhando nossas histórias e quer continuar assistindo relatos intensos, reais e cheios de reviravoltas, já deixa o like agora e dá aquele hype no vídeo. Se inscreva no canal Traições Secretas para não perder nenhuma história de traição, infidelidade e dramas familiares que prendem do começo ao fim. Escreve aqui nos comentários o que você achou dessa história. A sua opinião faz toda a diferença. Quanto mais você interage, mais o YouTube entende que esse conteúdo precisa chegar a outras pessoas. E se esse relato te chocou, o próximo pode ser ainda mais forte. Até a próxima história. Obrigado.